Estamos chegando ao final da nossa série Cartas de Jesus. O texto de hoje é Apocalipse, capítulo 3. Leremos a partir do verso 14. Tenho certeza que você foi muito abençoado como eu nessas exposições da palavra de Deus. A gente pôde perceber que palavras de Jesus não foram apenas para aquelas igrejas, foi para a nossa igreja, foi para cada um de nós, na verdade. É tão bom ver o poder da palavra de Deus, palavras escritas tanto tempo atrás, mas ecoam o nosso coração. E você se lembra que foi o apóstolo João que estava na ilha de Patmos. O Senhor Jesus o visitou e ordenou ele como último apóstolo para que ele escrevesse as palavras de Jesus, para que ele pudesse então entregar essas cartas aos pastores daquelas igrejas, para que eles pudessem abençoar todas aqueles. E vocês viram que foram 7 igrejas. Aqui está o mapa das igrejas. Começamos em Éfeso e rodamos e vamos chegar hoje lá no finalzinho de Laodiceia, a igreja de Laodiceia. O tema do meu sermão hoje é este: o pior cego é o que não quer ver. Vamos ler a palavra santa e sagrada do Senhor, mesmo assentados, mas em atenção e reverência ao texto sagrado, a palavra de Cristo. Diz assim o verso 14 do capítulo 3: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois tu dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e compre de mim colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei no trono de meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, mais uma vez abençoa a sua palavra e aplica ao nosso coração. Edifica-nos, exorta-nos, encoraja-nos, pelo poder do Espírito Santo, para a edificação do teu povo e a glória de Jesus. Amém. Eu queria lembrá-los, antes de mais nada, que essas cartas que foram escritas às igrejas, mas eu queria lembrar a você que igreja é formada de pessoas.
era uma carta para pessoas. A igreja não é o prédio, não era uma carta para o CNPJ da igreja, era uma carta para as pessoas. A igreja de Éfeso era uma igreja que havia deixado o primeiro amor, porque as pessoas haviam se esfriado e deixado o primeiro amor. A igreja fiel de Filadélfia, não era que o CNPJ era fiel, mas os irmãos de Filadélfia eram fiéis, porque são cartas para pessoas. E hoje não é diferente. Jesus está escrevendo essa carta para essa igreja, e Jesus vai dizer que essa é uma igreja morna. A igreja era morna porque as pessoas eram mornas. Jesus está escrevendo de modo coletivo ao seu corpo, mas também de modo muito particular e privado. Então, para manter a estrutura que nós estamos vindo desde do primeiro encontro, eu queria mostrar para vocês como será o sermão dessa noite, e eu dividi em 5 pontos. Primeiro, eu vou mostrar a vocês a apresentação de Jesus. Quando Jesus se apresenta e ele mostra os seus atributos, isso está no verso 14. Depois, no segundo momento, eu vou falar para vocês e mostrar a vocês a acusação de Jesus. Jesus acusa aquela igreja. Você vai perceber que não tem elogio para a igreja de Laodiceia. As outras receberam elogio, Laodiceia não. Por isso que a gente pula dos atributos de Jesus para a acusação de Jesus. Mas em terceiro, do verso 18 ao verso 19, nós vamos ver o chamado ao arrependimento. E aqui nesse ponto 3, no meio do sermão, eu vou gastar um pouquinho mais para falar sobre o chamado ao arrependimento. Em quarto lugar, nós vamos ver como em todas as cartas, essas promessas, as bênçãos para os vencedores. E vamos concluir com uma aplicação final para a nossa vida. Então essa será a estrutura do nosso sermão nesta noite. Eu quero começar então falando sobre a cidade de Laodiceia. A gente tem descoberto nessa carta que muitas coisas da cidade fazem conexão com a igreja. Quando Jesus está falando então naquela cidade, muitas coisas estão próximas àquilo que está acontecendo na igreja. E são 4 características da cidade de Laodiceia que a gente vai ver essa conexão com a igreja também. Então, falando da cidade, dessas 4 características, aí vem a primeira. Era uma igreja, ou melhor, era uma cidade financeiramente muito próspera. Talvez a cidade mais rica daqueles dias. Eles eram muito prósperos e havia muito dinheiro. Era uma igreja rica, diferente da igreja de Esmirna, que era uma igreja pobre. A igreja de Laodiceia era uma igreja abastada. Eles poderiam comprar esse terreno aqui num culto, levantar uma oferta e comprar o terreno e quitar, porque eles tinham recursos, porque a cidade tinha recursos. Conta-se a história que em 61 depois de Cristo, o segundo terremoto, a cidade foi devastada e eles reconstruíram a cidade sem pegar R$1 do imperador ou do governo. Os comerciantes, os bancários se reuniram e disseram: quanto vai custar para nós levantarmos a nossa cidade? X. Eles chegaram lá e bancaram e reconstruíram a cidade, porque havia muita prosperidade em Laodiceia. No verso 17 do nosso texto, eles dizem: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. São palavras deles. Jesus está dizendo, é o que eles estão dizendo: nós somos ricos, abastados, nós não temos dificuldade com nada. Mas Jesus diz no verso 18: eu aconselho que vocês venham comprar de mim o verdadeiro ouro e as verdadeiras vestes. Uma cidade rica. Mas em segundo lugar, além de ser um centro
financeiro próspero. Em segundo lugar, era um centro industrial de tecidos famosos. O tecido e a lã, tinha uma lã negra especial que era vendida para o mundo inteiro. Eles mandavam e faziam tecidos e roupas para o mundo inteiro. Então Laodiceia era uma cidade industrial famosa pelos seus tecidos, e isso fazia da cidade ser uma cidade orgulhosa, no sentido que eles se vestiam bem, meio parecido com a nossa igreja, não do orgulho, mas de se vestir bem. Aquela cidade, talvez como Milão hoje, que as pessoas gostam de mostrar as suas roupas, a moda, suas vestes. Uma cidade que se preocupava com as vestimentas, e andavam sempre impecados, lindos, porque as fábricas, as indústrias eram muito famosas de tecido. No verso 18 ainda Jesus diz: venham e compram de mim vestiduras brancas, para que não seja exposta a nudez de vocês. Jesus está fazendo contrapontos. Mas além de ser uma cidade, um centro industrial fortíssimo, havia também um centro médico. A medicina também era algo muito importante na cidade de Laodiceia. Eles tinham uma universidade, e a universidade se tornara famosa, e eles haviam produzido um colírio que resolvia o problema de muita gente. Pessoas do mundo inteiro vinham para Laodiceia para comprar os colírios que essa universidade de medicina produziam. Então eles ficaram famosos por isso. Faziam os melhores colírios e medicações para os olhos das épocas. Jesus vai dizer no verso 18 ainda: vocês precisam vir comprar de mim colírios para ungir os olhos de vocês, porque vocês na verdade não enxergam. Percebe o ponto que Jesus está pegando? No que eles se achavam os melhores, Jesus está os repreendendo. Mas por fim, também havia centros de águas térmicas. Além das finanças, além da indústria, além da medicação, havia cidades próximas ali de Laodiceia, como Colossos, por exemplo, famosa pelas águas frias. As pessoas também vinham para Colossos, que era coladinho em Laodiceia, para se refrescar, para ter essas águas frias, para refrescar um pouco no verão. Então turistas vinham de vários lugares, porque as águas de Colossos eram águas maravilhosas, frias. Mas também havia uma outra cidade bem próxima a Laodiceia, que era Hierápolis, que era famosa pelas águas quentes. Eram águas terapêuticas, fontes terapêuticas, que esquentava, que massageava, que relaxava e que trazia saúde para a vida das pessoas. Laodiceia recebia as águas frias de Colossos, mas o ato das tubulações que traziam da cidade de Colossos, quando chegava a água em Laodiceia, a água já não era fria, a água era morna. Da mesma situação acontecia com a outra cidade de Hierápolis. As águas quentes, quando vinham nas tubulações, e quando chegava na cidade de Laodiceia, a água quente agora estava uma água morna. É por isso que Jesus vai dizer: vocês não são quentes nem frios, vocês são mornos. E aí Jesus vai então acusá-los desses pecados, e Jesus então vai trabalhar na vida deles, fazendo esses paralelos com aquilo que havia na cidade. Qual é a apresentação de Jesus nessa carta? Jesus se apresenta de 3 maneiras aqui na carta. Eu quero ser breve aqui. Primeiro, Jesus diz: Ele é o Amém. Veja o texto comigo. Estas coisas diz o Amém. Esse é um atributo de Jesus. Essa palavra Amém, traduzida no grego, é verdadeiro. Por exemplo, João capítulo 3, verso 3, quando diz: em verdade vos digo, Jesus falando, a palavra é
em amém vos digo, porque amém significa veracidade. E Jesus está dizendo: quem vai trazer um diagnóstico da situação de vocês é alguém que é verdadeiro. Jesus vai dizer que eles são pobres, mas eles são ricos. Mas Jesus está dizendo: a minha palavra é verdadeira. Jesus vai dizer: vocês estão nus, mas eles andam com as melhores roupas e os melhores tecidos. Mas quem está falando é o amém, é o verdadeiro. Jesus ainda se apresenta como uma fiel testemunha. A ideia do texto aqui é a ideia de um tribunal, e foi chamado uma testemunha que vem para testemunhar contra alguém. E agora, nessa imagem de tribunal, entra Jesus para testemunhar contra a igreja dos Laodicenses, e diz que ele é a testemunha verdadeira, e testemunha diante do juiz, diante do tribunal, vem para dizer o que viu. Em alguns países, nos Estados Unidos é assim, a testemunha tem que jurar diante da Bíblia, e o testemunho que ela vai dar é fiel. E Jesus está dizendo: agora nós estamos no tribunal, e quem vai dar o testemunho contra a igreja de Laodiceia sou eu. Ele é a fiel testemunha. Mas em terceiro, ele diz que ele é o princípio da criação. A palavra princípio da criação aqui não pode nos confundir para acharmos que ele é o primeiro da criação. Não, Jesus não foi criado, ele é o criador. João capítulo 1, verso 3, que ele cria, e sem ele nada do que foi feito se fez. A NVI traduz essa melhor palavra dizendo aqui: ele é o soberano da criação. E a ideia que o texto, os comentaristas dizem que aqui a ideia é que Jesus está vindo como soberano, porque os laodicenses, ou a igreja de Laodicenses, eles são orgulhosos. Não poderia ser um qualquer para testemunhar contra eles, tinha que ser alguém que era soberano, o princípio da criação, aquele que fez algo, alguém maior do que eles, porque senão eles desprezariam, dizendo: quem são vocês, ou quem é você para vir testemunhar contra nós? Mas quando chega-se diante do tribunal, Jesus disse: é o soberano que está aqui para testemunhar contra vocês, é o verdadeiro que está aqui para testemunhar contra vocês, é o fiel testemunho que está aqui para testemunhar contra vocês. A situação na igreja de Laodicense é uma situação muito difícil. Essa é a carta mais pesada de Jesus para as igrejas. Vamos ao segundo momento do nosso sermão, que é a acusação de Jesus, que está no verso 15 e verso 16. Olha o texto: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não é quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que palavras duras! Jesus agora vai dizer a acusação que ele tem contra a igreja, que a igreja é uma igreja morna, não é quente, não é fria, é morna. E eu preciso aqui corrigir, que talvez você já tenha ouvido algo, e talvez algo equivocado sobre isso. Há muitas pessoas que ao ler esse texto acham que Jesus está falando aqui de liturgia, principalmente nossos irmãos pentecostais ou neopentecostais. Ele disse: se você não dá glória no culto, você é morno. Se você não levanta a sua voz e glorifica nas alturas, você é um morno. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando da vida deles, do interior deles, da relação que eles estavam tendo com Jesus. Óbvio que isso aparece no culto. Jesus está dizendo: a vida de vocês é morna, a maneira que vocês estão se relacionando comigo é morna. E aqui nós que somos históricos, chamados de tradicionais, não ficamos de fora também, porque podemos ter uma liturgia de culto cristocêntrica,
podemos ter um culto ordeiro, podemos vir à igreja e ter um culto organizado que adora o Senhor, mas a nossa vida também pode estar morna. Tem a ver com a nossa relação com Deus. A relação daqueles irmãos com Cristo era mornidão. E Jesus então agora vai dizer: tenho contra vocês que vocês não são quentes nem frios, vocês estão mornos. E diz o verso 16: por causa disso eu estou a ponto de vomitar. Associação com a cidade recebia água fria, mas a água se tornava morna, recebia água quente, que se tornava morna, e geralmente quando nós tomamos água morna, nós temos uma vontade, uma ânsia de vomitar. E Jesus está dizendo: a relação que vocês estão tendo comigo, a devoção que vocês estão tendo comigo, a intimidade que vocês estão comigo é tão ruim, que isso está causando em mim, disse Jesus, ânsia. Imagina Jesus chegar diante de nós, diante da sua igreja, de homens e mulheres que foram comprados pelo seu sangue, e dizer para nós que a nossa relação com Ele é morna. Lembra do sermão ou da exposição passada que a gente trabalhou a questão de Malaquias, que o Senhor disse: o culto de vocês é um culto que eu não suporto. O profeta diz: oxalá se alguém fechasse a porta para que não tivesse culto, porque o culto que vocês estão prestando a mim é um culto fadonho. Vocês estão no culto, mas a cabeça de vocês não estão no culto. Vocês estão falando de mim no culto, mas o coração de vocês não estão em mim. Jesus vem contra essa igreja e faz uma acusação grave: mornidão. E ele diz que está a ponto de vomitar por causa dessa mornidão. Aí o texto, chegamos ao chamado do arrependimento. Verso 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Veja o finalzinho do verso 19 agora: sê pois zeloso e se arrepende. Essa é a tônica, esse é o foco das cartas. Jesus não quer seu povo atolado no pecado. Jesus não quer o seu povo vivendo uma religiosidade fria, medíocre. Jesus então escreve as cartas para chamar a igreja para um arrependimento, para chamar a igreja de volta, para chamar a igreja para viver uma intencionalidade com Ele. Jesus não quer homens e mulheres religiosos. Jesus quer homens e mulheres quebrantados, que vivam intensamente com Ele e para Ele. Sê zeloso e arrependa-te, diz o verso 19. Nós falamos muitas vezes sobre arrependimento, mas será que entendemos o que é arrependimento? É muito comum pessoas que vêm à igreja, pessoas que estão lendo a Bíblia, ou pessoas que estão ouvindo pregações sobre arrependimento, confundir arrependimento com remorso. A pessoa fica com remorso. Remorso é o que nós sentimos por causa dos efeitos do pecado, mas arrependimento é quando nós entristecemos de fato por causa do pecado, porque o nosso pecado mancha a glória de Deus. Remorso, nós estamos preocupados com as consequências. Se alguém descobrir, eu vou ser punido, eu vou ficar numa situação difícil. Ainda está preocupado consigo mesmo, mas arrependimento é: eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra aquele que me salvou, eu desonrei aquele que fez tudo por mim. Isso é arrependimento. Remorso provoca revolta, remorso provoca
uma autopiedade, tadinho de mim, coitadinho de mim, remorso, provoca justificativas, foi por causa dele, por causa dela, por causa do meu marido, por causa da minha esposa, porque a igreja. Isso é remorso, porque arrependimento provoca mudança de vida, mas arrependimento também provoca confissão, reconhecimento. Eu pequei contra o Senhor, lembra do filho pródigo? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. O remorso é aquele que nós queremos então ser restituídos, mas aqueles que estão arrependidos, o que eles mais querem não é uma restituição, o que eles mais querem é voltar a desfrutar da presença do Senhor em suas vidas. É isso que Jesus está chamando a sua igreja. Pessoas que têm remorso, peca hoje, fica com remorso, mas volta a pecar amanhã, e aí tem remorso de novo, fica triste, peca amanhã de novo e vai pecando. Mas quem se arrepende é alguém que se levanta para lutar contra o pecado, que não quer se render, que está na luta, que está mortificando a sua carne, está buscando a Deus, está pedindo ajuda, porque ele não quer se entregar, ele não quer cair. E o Senhor Jesus nessa noite chama a cada um de nós ao arrependimento, não ao remorso. Talvez você esteja perguntando: será que a igreja de Laodiceia se arrependeu? Mas o ponto aqui não é a igreja de Laodiceia. O ponto aqui sou eu e você. O ponto aqui, irmãos, que nós estamos há 2 meses, Jesus chamando aqueles irmãos ao arrependimento, e assim para a nossa vida também. E é muito possível, é muito provável que esteja pessoas entre nós que estão ouvindo o chamado de Jesus ao arrependimento, mas não tem dado ouvido à voz do Senhor. Se a igreja de Laodiceia se arrependeu ou não se arrependeu, nós não sabemos, mas o que nós temos que agora pensar na nossa vida: eu tenho me arrependido dos meus pecados e voltado-me para o Senhor? O pecado da igreja, de outras igrejas da carta de Apocalipse, para algumas eram questões doutrinárias. O pecado deles estavam atrelados a questões doutrinárias. Falsa doutrina leva a uma vida de pecado. Havia outras igrejas, nas cartas que nós já passamos e deixamos para trás, que o pecado dessas igrejas ou desses irmãos eram pecados morais, sexuais. Na igreja de Laodiceia não é nenhum nem outro. A igreja não tem pecado de doutrina. A igreja não tem pecado de moralidade. Qual é o pecado da igreja de Laodiceia? Soberba, orgulho. E muitas vezes, irmãos, esse pecado para nós é um pecado muitas vezes que nós toleramos. Nós dizemos: eu não tenho problema com imoralidade, eu não tenho problema com falsa doutrina, e nos tornamos orgulhosos. Olhamos para os irmãos que estão lutando talvez em questões doutrinárias, em questões de moralidade, e nós nos achamos os intocáveis. O pecado da igreja de Laodiceia era um pecado sutil, das outras igrejas eram pecados latentes que estavam gritando, mas na igreja de Laodiceia o que eles estavam pecando é que eles se achavam autossuficientes, cheios de orgulho, dizendo: nós não precisamos de nada. Você se lembra que a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, verso 6, Deus rejeita o soberbo. Deus aceita o humilde, mas Deus despreza e rejeita o soberbo. Talvez você tenha se tornado soberbo porque você tem se tornado bom. O seu trabalho você tem sido destaque. Talvez você tenha se tornado soberbo porque você tem vivido uma vida de piedade.
E talvez você está se achando num patamar e dizendo: olha, eu não caio nesses pecados, eu tenho a minha vida aqui, regrada, e isso tem te levado para o pecado da igreja de Laodiceia. Soberba, arrogância, autossuficiência. E essa noite o Senhor nos chama. O chamado é para todos nós. Discípulos de Jesus são marcados pela humildade. Discípulos de Jesus têm uma identidade, seguem o mestre que foi homem humilde. Mas veja o verso 20. Eu repreendo, 19, disciplino a quem amo, sê pois zeloso, arrependa-te. Verso 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mais uma vez eu preciso corrigir aqui, porque é muito provável que você já tenha ouvido esse sermão no contexto errado. Muitos pastores e muitos pregadores já pregou dizendo: olha, se você não é crente, Jesus está batendo a porta do seu coração, abra a porta, deixa Jesus entrar, porque Jesus te ama. Ele está falando para você que não é crente, que não é batizado, que não é da igreja. Não é nada disso. Jesus está falando para a igreja, para o seu povo. E aqui nós temos então aqui um lampejo, nós temos uma fração do que é graça e o evangelho. Deus sempre tomando a iniciativa. Ele tomou a iniciativa para nos salvar. Ele tomou a iniciativa para resgatar. Lembra do jardim? Adão e Eva pecaram, se separaram, fugiram, se esconderam, fizeram folhas de figueira e sumiram de lá. O Senhor vem pelo meio do jardim, atrás deles, porque isso é graça, isso é o evangelho. Deus em busca dos homens. E aqui não é diferente. Aqui é graça. Jesus está à porta batendo na sua igreja. Jesus poderia já vomitá-los. Eles são mornos. Não é que eles estão se tornando mornos, eles já são mornos, e Jesus já poderia vomitá-los, Jesus já poderia julgá-los, Jesus já poderia eliminá-los, Jesus já poderia rejeitá-los, mas Ele é o Deus de graça, Ele é o Deus de uma oportunidade a mais. Esse é o evangelho. Deus está em busca de homens e mulheres que se quebrantem, que ouçam a voz do Espírito e voltem-se para Ele. Ele está à porta, e Ele está batendo a porta. E veja mais graça nesse texto. Primeiro, um ato de bater a porta, de insistir conosco, é graça, é sobre graça. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele não vai ficar do lado de fora, ele vai entrar. Jesus vai entrar na casa de pecadores, Jesus vai entrar na vida de pessoas imundas, Jesus vai entrar na vida de pessoas mornas. Isso é graça. Tantas pessoas que não entendem o evangelho dizem: não, eu vou me direitar, eu vou fazer coisas boas, eu vou fazer tudo direitinho, eu vou ficar bem bonitinho, para quando Jesus vir, vai me encontrar bonitinho. Não vai encontrar bonitinho não, porque nós somos todos estragados. Quando Jesus veio na nossa vida, nós estávamos no lamaçal do pecado, e Ele estendeu a sua mão santa. E quando Ele estende a sua mão santa para nos resgatar, Ele se suja por causa de nós. A Bíblia diz que Ele se faz maldito por causa de nós. É graça, é o evangelho. Se vocês abrirem a porta, Jesus está falando para a igreja: eu entrarei na casa de vocês, e o que mais? Eu cearei com vocês.
Qual é a ideia que o texto passa? Os irmãos lá do Oriente Médio, desse contexto aqui, entenderam muito bem. Jesus está falando aqui de comunhão. Entrar na casa, se assentar à mesa e comer é um ato de comunhão, de intimidade. Jesus está dizendo: a minha graça é essa, eu estou em busca de vocês, para que vocês voltem a ter intimidade comigo. Há tantas pessoas, talvez, entre nós, que conhecem Jesus, mas Jesus está para lá de fora da casa. Que a comunhão dele com Jesus, a vida dele com Jesus, a relação dela com Jesus é uma relação de mornidão. Mas nessa noite, Jesus está batendo a porta. E se abrirmos a porta, ele vai entrar. E ele vai sentar à mesa conosco, e vai comer conosco, e nós teremos comunhão com eles, e seremos perdoados por eles, e deixaremos essa vida de mornidão. Se abrirmos a porta, e Jesus entrar, e tivermos comunhão com ele, e comermos com ele, e estarmos com ele, e voltarmos a nos apaixonar por ele, e voltarmos a viver intensamente com ele, e para ele, nos tornaremos pessoas quentes e frias. Lembra que quente e frio aqui é coisa boa. A propósito, nós pensamos que Jesus tem 3 tipos de pessoas, né? O quente, o morno e o frio. O quente é aquele crente que tem poucos na igreja, mas a maioria diz: eu sou morno, mais ou menos, estou aqui, pastor, estou aqui. E tem os frios que não estão aqui. Olha para alguém do lado e diz: se não está aqui é frio. Mas não é essa a visão de Jesus. Para a visão de Jesus só tem 2 tipos de pessoas: os quentes, frios e os mornos. Não tem em cima do muro, não tem meio. Ou você está vivendo com Jesus, apaixonado por Jesus, cheio de amor por Jesus, glorificando a Jesus, caminhando com Jesus, adorando a Jesus, se gloriando com a sua glória, aí você é quente e frio. Mas se você está numa mesmice, se você está numa rotina, se você está numa religiosidade, se você está numa vida medíocre, você já se tornou morno. Mas a graça de Jesus está aqui. Esse evangelho é maravilhoso. Esse evangelho dá oportunidade. Eu entrarei e cearei com vocês. Mas há promessas. Lembra que eu disse que há promessas? Verso 21. Nosso quarto encontro aqui são as promessas de Jesus. Ao vencedor, verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Nas 7 cartas, todas elas, aparece essa palavra, ao vencedor. Todas. Quem é o vencedor então, Jesus? Talvez quando você pensa em vencedor, você tenha uma ideia de um jogador de futebol que tem uma boa performance, que soa bastante, que treina bastante, que trabalha bem e ele tem êxito, e aí ele se torna então o vencedor, tipo Flamengo. Não é isso aqui. Ou talvez quando você fala, o vencedor é aquele atleta que está se preparando para São Silvestre, ele treina de 1º de janeiro até 30 de dezembro, e soa e trabalha, e tem uma alimentação regrada, e faz de tudo, e soa e trabalha e treina, para chegar no último dia, pelo seu próprio esforço, ser vencedor. Não é isso que Jesus está falando aqui. Vencedor aqui para Jesus não é uma pessoa perfeita.
Vencedor aqui para Jesus não é uma pessoa que não tem pecado. Vencedor aqui para Jesus não é uma pessoa que tem uma vida linda, que é tudo maravilhoso e que está tudo bem, e que ele acorda na segunda-feira, primeira coisa que ele faz é abrir a Bíblia e orar e adorar o Senhor Jesus. Não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando que o vencedor é aquele que confia somente nele. Assim como eu venci, verso 21 ele diz, assim como eu venci. O vencedor, irmãos, é alguém que se arrepende. O vencedor é alguém que escuta a voz de Jesus. O vencedor é aquele que se quebranta. O vencedor é aquele que diz: olha, Senhor, como eu sou um pecador miserável, tem misericórdia de mim, ouve-me, Senhor, entra na minha casa, Senhor, ceia comigo, restaura-me, restaura a minha intimidade, restaura o meu amor, perdoa as minhas falhas, Senhor. Eu quero viver para Ti, eu quero honrar-Te, eu quero glorificar-Te. Esse é o vencedor, irmãos. Os fariseus achavam que eles eram os vencedores, mas quando estavam no templo com Jesus, havia um publicano e um vencedor. O fariseu batia no peito e dizia: eu, esforço, eu chego ao pódio. O publicano dizia: não, eu não sou ninguém, eu preciso da graça de Deus, eu preciso do amor de Deus, eu caio, eu falho, mas eu me arrependo, porque eu preciso de Jesus na minha vida. Ao vencedor, o que Jesus prometeu? Sentar no trono com ele. A ideia é que os comentaristas dizem aqui que Jesus quer trazer uma ideia de honra. A igreja de dos Laodicenses achava que tinham honra por ir nas melhores festas, terem as melhores casas, os maiores dinheiros. Jesus está dizendo: a honra verdadeira o mundo não pode dar. Jesus disse: o vencedor, esse que se humilha, que se quebranta e que se aproxima de Deus com o coração quebrantado, o Pai e eu iremos honrá-lo no último dia. Assim como o Pai me honrou, Jesus estava acabado na cruz, mas Deus o ressuscitou, Deus o exaltou. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos e viveremos dias difíceis, dias de lutas, dias de envergonhamentos, dias de tribulação, dias de enfermidades, mas vai chegar um dia que Jesus vai nos honrar. Vai chegar um dia que Jesus vai nos levantar. Vai chegar um dia que nós estaremos no trono reinando com Ele. Não é aqui. Não é. Algumas igrejas estão pregando que venha para a nossa igreja, venha para o Evangelho e você vai comer o melhor dessa terra. Essa terra não tem nada para nós. Jesus está dizendo: o vencedor, eu vou honrá-lo. O vencedor, eu vou exaltá-lo. Mas o mais maravilhoso não é estar no trono. O mais maravilhoso vai ser estar com Jesus. João capítulo 14, verso 3 diz que: quando eu for preparar lugar para vós, eu voltarei e recebereis vós para mim, para que aonde eu esteja, estejais vós também. O maravilhoso que Jesus está preparando para os vencedores é que nós vamos estar com Ele, nós vamos vê-lo face a face, nós vamos desfrutar dele, nós vamos beber das suas águas, nós vamos estar na sua presença e vamos ser curados, e vamos ser nutridos, e vamos ser honrados. E a melhor coisa que nós podemos esperar é estar com Jesus. Eles estarão no trono, mas estarão no trono comigo. Irmãos, o céu não valeria de nada se Jesus não estivesse lá. Não valeria de nada as ruas de ouro, não valeria de nada os anjos,
Não valeria de nada os galardões, não valeria de nada os presentes, não valeria de nada estar com Paulo, com Abraão, com José e com os heróis. O que é maravilhoso é que Jesus prometeu a exaltação, mas Ele prometeu a Ele mesmo para nós. Nós vamos estar com Ele, irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho. E quando nós estivermos com Ele, toda lágrima vai cessar. Quando nós estivermos com Ele, nós vamos ser curados. Aqueles machucados, aquelas feridas que as pessoas nos machucaram, os abusos, os traumas, as quedas, tudo isso vai ser restaurado quando nós estivermos na presença de Jesus. Mas agora, o chamado é: arrependa-te, volte, abra a porta, para que eu coma e beba contigo. Cheguei à parte final desse sermão, que é a minha última aplicação. Jesus é quem fez o diagnóstico daquela igreja. Jesus é quem fez o diagnóstico daquelas vidas, e Ele faz o diagnóstico exato, nem mais nem menos. Jesus não erra. Jesus é quem olha para a nossa vida e sabe o estado exato que nós estamos. Nossos pais não sabem, nosso cônjuge não sabe, os membros da nossa igreja não sabem, os pastores não sabem. Eles podem ter alguma noção, mas o estado exato da nossa vida, só Jesus sabe. Talvez tem pessoas que estão olhando para você dizendo: nossa, você está bem. Mas talvez Jesus está dizendo para você: você não está bem não. Talvez você mesmo está dizendo para você: não, está tudo bem, eu estou bem. Mas Jesus está dizendo para você: você não está bem. Não, eu estou vindo na igreja, eu estou participando, eu sou do ministério, eu faço isso na igreja, eu sou frequente no domingo, eu sou um colaborador, eu trago as minhas ofertas, eu estou bem. Mas talvez Jesus está olhando para você e para mim, para a nossa igreja, e está dizendo: não está bem. Se Jesus está entre nós, irmãos, e está olhando agora o nosso coração, o que Ele diria? Somos quente, frio ou somos mornos? A nossa relação com Jesus é quente, fria ou é morna? A nossa vida na vida dos outros é quente, que relaxa, ou somos pesados? A nossa vida, porque nós estamos andando com Deus, é uma vida gelada, porque nós estamos trazendo refrigério para a vida dos outros, ou nós somos pessoas mornas, que nós estamos causando enjoo, ânsia nas outras pessoas? Não fomos chamados para isso, nós somos o perfume de Cristo. Nós bebemos da água que mata a sede. Aquele que tem a mim, Jesus disse que dentro dele vai jorrar água para a vida eterna. Irmãos, nós temos que ser quentes e frios, quentes para como águas que curam os outros, frios como águas que refrescam a vida daqueles que estão no deserto da vida. Não podemos ser mornos. Talvez você diz: pastor, como é que eu sei que eu sou quente, frio ou morno? Como é a sua vida de oração e de devoção a Deus? Dá para você saber. Como é a sua vida de confissão? Você é um coração duro? Você é morno. Você é uma pessoa que, quando ao ser confrontada, você se rebela, você fica bravo, você diz: não, é ele, é culpa dele, é culpa do outro. Ou você, quando ser confrontado, você se quebranta? Quem se quebranta, quem reconhece, é quente, é frio. Mas o coração duro é morno.
Você é alguém que está empolgado com Jesus, ou você vai levando Jesus como dá? Você está maravilhado com Jesus, ou Jesus é mais um? Dá para a gente saber. E aqui, irmãos, ninguém olha para a vida de ninguém. Aqui é nós mesmos olhando para a nossa própria vida, porque nós estamos na presença de Jesus, e o diagnóstico dele é exato. Como é que está a sua vida? Como você tem vivido a sua vida com Jesus? Quente, frio ou morno? Lembra que eu falei de graça e evangelho? Veja o verso 16, eu termino aqui. Verso 16. Assim, porque és morno, que não és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar. Perceba, estou ao ponto. Ele ainda não fez. Ele ainda não vomitou. Está prestes, mas ainda não fez. Porque essa é uma noite de uma oportunidade. Pode ser que amanhã Jesus vomite. Pode ser que amanhã Jesus pese a mão. Mas essa é uma noite de graça. Que Jesus está dizendo: eu repreendo, eu disciplino, porque eu amo. Sê zeloso. Arrepende. Quem tem ouvidos, verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Ele ainda não derramou ira sobre a sua vida como um ato de graça, mas eu não sei até quando. Essa é uma noite de perdão. Essa é uma noite de arrependimento. Essa é uma noite de abrir a porta e dizer: volta a Jesus, da onde o Senhor nunca deveria ter saído. Vamos voltar à nossa intimidade, porque eu te amo. Eu preciso do seu perdão e da sua graça nessa noite.